Bom, então é isso aí, pessoal. Pastor Tiago, professor de teologia, você está no nosso canal, o canal Praxis Teológica, a sua opção teológica no YouTube. Eu vou chamar nossa vinheta e já retorno para nós entrarmos no assunto de hoje. O assunto de hoje é mais um vídeo resposta a ele, professor Fábio Sabino. E aqui eu quero já esclarecer também, senhores, deixar claro que não é nada pessoal. Eu não tenho nada pessoal contra o Fábio Sabino. Eu cheguei a falar com ele algumas vezes pelo WhatsApp para saber a respeito de dois softwares. Um era o BibleWorks e o outro era o Libronics. Então assim, eu não tenho nada pessoal contra ele. Agora eu posso provar o contrário, que ele fala sobre questões de levar para o lado pessoal, mas ele leva para o pessoal. Numa última live que ele fez no Facebook, eu comentei lá no chat, na sua live, e ao ver meu comentário, ele identificou a minha pessoa, identificou o meu canal, e ele usou palavras como pastorzinho, lixo, hipócrita, tem que se converter, vai estudar e coisas desse tipo. Eu não vou responder essas palavras de baixo calão porque eu estou no campo das ideias, visto que quando ele lança os seus estudos e emite uma opinião pública, se nós entendermos que isso vem contra a nossa fé, que isso toca naquilo que nós cremos, em todo o nosso bojo doutrinário, você pode ter certeza que a resposta vem, como já está vindo. Não só eu, professor Ferreirinha, professor Euler Lopes e mais pessoas que estão respondendo aos ataques que ele está fazendo ao Novo Testamento, fez ataques à lei de Moisés. Então ele fala coisas que pegam a nossa fé e afronta. Nós não podemos deixar isso passar batido. Então não é nada pessoal. Pelo menos do meu ponto de vista vai ficar tudo no campo das ideias. Eu não vou responder, apesar dele ter dado motivo para que eu desse uma resposta também à altura, mas eu não vou responder, não vou chamá-lo de lixo, não vou mandá-lo converter, mesmo que ele esteja precisando, não vou dizer que ele é hipócrita, não vou dizer nada disso, eu vou ficar no campo das ideias. Recentemente ele fez um vídeo em que ele intitulou de que ele colocou lá uma ideia de que a Bíblia é a favor da idolatria e que o próprio Jesus também endossou a idolatria na Bíblia. Esse é o conteúdo do seu vídeo. E ele vai basicamente usar dois textos. Ele vai usar o texto de Números capítulo 21, do 6 ao 9. E vai usar ainda o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, se eu não me engano, verso 14 e 15. Ele vai usar esses dois textos para dizer que a Bíblia e Jesus endossou a idolatria. Tudo bem. Eu vou colocar o vídeo onde ele está fazendo essa declaração e depois volto comentando os pontos que eu acho que ele não compreendeu direito ou ele fez uma exegese, tá? Eu vou colocar o vídeo e a gente já volta para refutar essas argumentações do Fábio Sabino, grande exegeta agora do YouTube. Aquele que refuta todo mundo, aquele que faz a fundamentação correta, aquele que é o grande acadêmico do momento. Eu vou colocar o vídeo e você vai ver aí. Sim. A dele! Onde está a idolatria na Bíblia? Vamos lá, um texto. Serpente de ouro. De bronze. A serpente de bronze. Isso. A serpente de bronze. Então foi criada. E Jesus endossou ou não? Sim. Jesus foi a favor da idolatria ou não? Nesse ponto aí, sim. Porque ele... Nesse não. Foi. Ou seja, Moisés levanta a serpente de bronze no deserto. E diz o texto que as pessoas que olhavam... Vamos pegar esse texto aqui, vamos lá. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha isso. Assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, e as pessoas creram naquela serpente de bronze e viveram, assim será comigo, porém novamente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem o versículo 16, todo mundo conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual o contexto aqui de João 3,16? A idolatria, a serpente de bronze. Esse é o contexto de João 3,16. Então você escutou aí. É tanta
não é desmerecendo o trabalho do Fábio Sabino, eu até acho que ele argumenta bem, ele fundamenta, ele pesquisa. Não há problema com relação a essa questão. A dialética dentro da academia que ele tanto fala é assim. Alguém puxa a coisa para uma direção, vem outro com uma fundamentação e puxa de volta, e a dialética vai sendo construída. Mas note que ele zomba, ele descredibiliza as pessoas como se ele fosse o único isento a percorrer o caminho pedagógico, a percorrer o caminho acadêmico. E não. Mesmo que ele apresente fundamentação nos seus esboços e etc, isso não é totalitário e não é definitivo e muito menos conclusivo, porque não vai abranger todo o conteúdo da sua argumentação ou a sua fundamentação. Então veja, assim, ele se gaba de ser o exegeta que publicou obra de exegese e que foi o primeiro e que os outros têm que estudar, que não são acadêmicos sérios, etc. Então veja, se realmente ele é tão exegeta, o que ele acabou de fazer aqui nesse vídeo? A gente pode considerar que isso aí é uma exegese, porque veja bem, vamos primeiro lá no texto de Números, para ver se realmente Deus está mandando o povo de Israel idolatrar a serpente de bronze. Esse é o ponto. Vamos verificar o texto e observar se existe essa inferência no texto. Vamos lá para o texto. Eu vou colocar o slide na tela. Esse é o texto, Números capítulo 21, do verso 6 ao 9. Olha só, verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Pecamos porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste. E será que todo mordido que olhar para ela viverá. Essa é uma orientação do próprio Deus. Olha o verso 9. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. Sucedia que, tendo uma serpente mordido a alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Agora, o que eu quero abordar no texto? Nós vimos no texto Deus dizendo assim: Moisés, faça uma serpente, coloque em uma haste, levante essa imagem. Todo aquele que orar a serpente, todo aquele que venerar a serpente, todo aquele que idolatrar a serpente, que depositar sua fé na serpente, viverá. É isso que está no texto? Não. Todo aquele que olhar, Deus provê um meio de livramento, porque as serpentes também veio da parte de Deus. Isso foi uma ação de Deus para punir Israel. Deus puniu Israel através das serpentes e proveu um meio de livrá-los por intermédio da própria serpente. Mas a orientação era o quê? E há de ser que todo aquele que olhar para, todo mordido que olhar para ela viverá. Olhar significa idolatrar. Então essa foi a inferência, essa é a exegese que ele está fazendo. Olhar para a serpente agora significa idolatria. Eu não consegui entender, mesmo que você queira inferir, porque é uma imagem, mas o texto não está claro na direção de idolatrar. Porque eu acho que ele precisa aprender primeiramente o conceito básico de idolatria. Esse é o ponto, porque isso não significa idolatria. Eu vou colocar um software na tela só para você ver um conceito básico de idolatria. Eu acho que vai ficar claro aqui esse ponto e a gente vai seguindo aqui, tocando a vida para frente. Olha só. Esse é o software The Word na versão 5.5, é um software também de exegese bíblica. Eu selecionei o dicionário de Champlin, está aí selecionado, e aqui na barra coloquei a palavra idolatria, ok? Vamos pegar aqui um conceito básico de idolatria, já que segundo esse dicionário, que é o dicionário de Dr. Russell Norman Champlin. Olha o que diz. Essa palavra vem do grego eidolon, ídolo, e latreio ein, significa adorar um ídolo. Esse termo refere-se à adoração ou veneração de ídolos ou imagens. A adoração ou veneração de ídolos ou imagens. Quando usado em seu sentido primário,
em um sentido mais lato, pode indicar a veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição e etc., que tome o lugar de Deus ou que lhe diminua a honra que lhe devemos. Então veja, adorar ou venerar uma imagem, uma pessoa, um objeto ou alguém que esteja no lugar de Deus. Então, aquele ato que aconteceu lá em Números não significa, não necessariamente é uma idolatria. Porque Deus quem está dando a orientação, e Deus não mandou o povo adorar a serpente, Deus não mandou o povo venerar a serpente. E há de ser que aquele que olhar para a serpente vai ser o quê? Vai ser curado. Porque Deus quem proveu esta praga, e Deus está provendo um meio de livramento também. Então, nessa exegese, sequer ele esboçou o conceito de idolatria. Ele fez uma inferência, depois pegou o texto de João, criou um pretexto e trouxe uma heresia. Porque isso nunca foi um conceito bíblico. A Bíblia, em hipótese alguma, ela é a favor da idolatria. Eu vou provar o contrário ainda nesse vídeo, você vai ver. Aí ele pegou o texto de João para dizer que Jesus endossa então essa suposta idolatria de Números capítulo 21. Vou colocar o slide na tela. Esse é o texto, João capítulo 3, verso 14 e 15. Olha o que diz. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Qual é a relação? A relação é Moisés levantar a serpente no deserto. Porque a serpente foi levantada no quê? A serpente foi levantada em uma haste, ou pode ser em formato de cruz ou em formato de X, mas a serpente foi levantada em uma haste. Então, a única semelhança é que Jesus seria levantado num madeiro, provendo o quê? Provendo um caminho para a salvação eterna para todo aquele que nele crê, como diz aí o verso 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus será levantado e todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Isso é o que Jesus traz para esse capítulo 3 aqui de João. Então não tem relação alguma com idolatria. Por que é que eu estou sendo enfático nisso? Porque no finalzinho do vídeo você viu que ele declarou. Qual é o contexto de João capítulo 3? A serpente de metal, a idolatria. Não! Pelo amor de Deus, para alguém que vive se gabando de ser exegeta, de ser isento e de investigar o texto, isso foi uma exegese, isso foi uma dedução muito ruim que se fez no texto, mas muito ruim. Nada a ver. Aquele nada a ver, tio, nada a ver. Jesus traz para o seu texto que o ato de como Moisés levantou a serpente. Jesus não está dizendo como o povo idolatrou a serpente, como o povo venerou a imagem da serpente, como o povo orou a imagem da serpente. Jesus sequer diz aquele que olhar para ela. Jesus disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar, não, para que todo aquele que nele crê. É o ato de fé, crer naquilo que está acontecendo com Jesus, no seu sacrifício. Então não tem aqui vínculo nenhum essa pseudo-exegese, nada. Sinceramente eu fico decepcionado. Alguém desse nível acadêmico, alguém que arrota isso, manda a gente estudar, chama a gente de lixo, fala que a gente não é acadêmico e trazer uma exegese dessa, meu Deus do céu. Agora eu vou provar para você se Jesus é a favor da idolatria ou não. Eu vou colocar o próximo slide para você ver um texto didático que sai da boca de Jesus e direto. Olha só. Presta atenção, Mateus capítulo 4, verso 8 a 11. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, dito de Jesus, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Desculpa, aqui é Satanás dizendo. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora olha o que Jesus vai dizer. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, ou só a ele prestarás culto, de acordo com algumas versões.
Então Jesus é a favor da idolatria, endossa a idolatria? Absolutamente não. Jesus condenou a idolatria e disse para Satanás: vai-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, venerarás, prestarás honra, homenagens, prestarás forma de culto, e só a ele servirás. Jesus é a favor da idolatria? Não, está provado aí com o texto de Mateus capítulo 4. Então, sinceramente, precisa melhorar na exegese. Para alguém que é exegeta, fazer uma declaração dessa é vergonhoso, é uma vergonha. Agora eu vou fundamentar para você a questão do contexto, porque ele diz que o contexto é a serpente de bronze. É a serpente de bronze? O contexto realmente é a serpente de bronze? Você vai ver que nada a ver. Eu vou colocar para você na tela 2 softwares que ele tem. Um é o BibleWorks na versão 10, a última versão, e o outro é também o Libronics, e vamos analisar o que eles colocam como contexto para o capítulo 3 de João, do 1 ao 21. Vou colocar para você primeiro o BibleWorks na tela. Aí está o software. O texto está na tela, do João capítulo 3, verso 14. Olha para você ver aqui nesta barra. João capítulo 3, verso 1. Nicodemos visita Jesus. Note que ele só vai mudar a perícope lá no verso 22, que é Jesus and John the Baptist, que seria Jesus e João Batista. Então, do 3:1 ao 21, qual é o contexto de acordo com o software BibleWorks 10? Nicodemos visita a Jesus. Esse é o contexto usando o próprio BibleWorks. Para por aqui? Não, eu posso fundamentar também com o Libronics, como eu vou colocar na tela agora para você ver. Vou colocar o Libronics na tela para você ver o que ele traz como perícope desse texto de João. Olha só, vou colocar o Libronics na tela. Aqui está o Libronics. Se você pegar essa opção aqui, que é o guia de passagens, olha só. No guia de passagens está lá, João capítulo 3. Você coloca um 1 aqui, ele vai abrir essa barra. Olha só o que ele vai colocar. Eu não sou muito bom em inglês, mas vou tentar fazer uma leitura por cima aqui. You must be born again. Seria, você tem que nascer de novo. Coloca o quê? João capítulo 3, do verso 1 ao 15. Qual é o contexto? O novo nascimento. Vamos pegar esse de baixo. Jesus and Nicodemus. João capítulo 3, do 1 ao 21. Qual é o contexto? Jesus e Nicodemos. Mais um. The New Birth, seria João capítulo 3, do 1 ao 21. The New Birth seria o novo nascimento. Qual é o contexto de João capítulo 3? O novo nascimento. Vamos pegar aqui mais uma opção. Jesus teaches Nicodemus. Jesus ensina Nicodemos. João capítulo 3, do 1 ao 21. Aqui nós temos Cristo witnesses to Nicodemus. Capítulo 3, do 1 ao 21. Qual é o contexto? Jesus orienta a Nicodemos. Mais 2 opções. Nicodemus visits Jesus. Capítulo 3, do 1 ao 21. Nicodemos visita a Jesus. E por último, Jesus e Nicodemos. João capítulo 3, do 1 ao 15. Qual é o contexto então de João capítulo 3, do 1 ao 21? Novo nascimento, Jesus e Nicodemos. É o diálogo entre Jesus e Nicodemos, em que Jesus vai orientar, instruir, ensinar Nicodemos a respeito do novo nascimento. Se você pegar em questão doutrinária, seria soteriologia, envolvendo o que? A salvação, envolvendo um novo nascimento em que a pessoa nasce do alto, nasce no reino. Este é o contexto de João capítulo 3, do 1 ao 21. Então, com todo respeito aqui ao nobre professor, que desqualifica a gente, xinga, usa a palavra de baixo calão, olha, sinceramente, isto prova o quanto nós, seres humanos, somos limitados e temos que ter humildade. Temos que ter humildade, temos também que aprender a ouvir, porque ele é muito bom em falar, mas não sabe ouvir. Se você colocar uma opinião, comentar qualquer coisa contrária, ele te bloqueia, como ele me bloqueou no Instagram. Ele ataca, faz ataques pessoais. E se você responder, se você contra-argumentar ou contraditar o que ele coloca, ele usa a palavra de baixo calão, como ele fez na sua live. Eu sou pastor? Sou pastor, não vou entrar nessa baixaria. Vou ficar no campo das ideias.
E aqui é uma refutação no campo das ideias. Você viu que não tem nada a ver. Em hipótese alguma, a Bíblia é a favor da idolatria. Não existe relação alguma de Jesus com a idolatria, endossando que o povo de Israel estava adorando aquela imagem de metal que Moisés levantou no deserto. Não há relação alguma. Então foi uma exegese do professor Fábio Sabino? Não. Foi uma exegese. Foi uma teologia de dedução. E aqui eu não quero dizer que ele não é exegeta, ele até é. Fala e não gosta de ouvir. Ele fala e se você argumentar, ele faz ataque pessoal. Ele me chamou de lixo, ele nem conhece a minha vida. Ele nem conhece a minha história. E olha a palavra que ele vai usar, lixo, vai estudar. O professor Ferreira gravou um vídeo abordando essa questão acadêmica, e você viu no vídeo que Fábio Sabino seria esse grande acadêmico que ele fala? Não. Não, porque a sua graduação, seu mestrado e o seu doutorado, sua pós-graduação em grego e em hebraico não passa de curso livre. Não é curso registrado no MEC, não possui vínculo. Seria curso livre. Se você olhar o meu currículo na plataforma Lattes, você vai ver que todas as minhas formações são curso superior. Então, assim, desmerecer a gente, rebaixar, usando esse tipo de argumento, então precisa melhorar, aprender a humildade e saber ouvir também. Isso é que eu quero deixar aqui nesse vídeo publicamente, mais uma vez reforçando, é pessoal? Não, campo das ideias. Ele argumentou, disse que o Jesus que eu creio que é o meu Salvador, foi a favor da idolatria. Eu não posso ouvir isso calado, fica aí a refutação. Eu vou ficando por aqui, que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.